Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo passado nós iniciamos um projeto em POI, eu adicionei esse projeto no GitHub e eu vou deixar aqui no link da descrição, porque a partir desse vídeo nós vamos iniciar uma série onde nós vamos passar por todos os componentes do POI, nós vamos estudar um pouco das propriedades que tem nesses componentes e nós vamos utilizar aquele projeto que nós criamos na aula passada, no vídeo passado. Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você baixa ele na sua máquina, faz um clone. Para quem não sabe fazer um clone, dá uma olhadinha no Google, é bem simples, você dá um git clone na sua máquina e você já vai ter esse projeto lá. E hoje nós vamos abrir aqui esse projeto, nós vamos precisar estruturar um pouquinho ele, a base dele, para que a partir daí nós já podemos, para que a partir daí nós possamos adicionar todos os nossos componentes e estudando as propriedades dele. Então é muito interessante para que quando você tiver a sua aplicação aí, você for precisar implementar algum componente, você possa entrar aqui no nosso canal, dar uma olhada em qual componente você quer implementar e ver se a gente já estudou essa propriedade antes, se vai fazer sentido para você colocar na sua aplicação, beleza? Então vamos aqui para nossa tela, vamos abrir o nosso projeto. Então padrinho, eu já deixei o nosso projeto aqui aberto para economizar um pouquinho de tempo e para quem não acompanhou o primeiro vídeo, nós viemos aqui na documentação do POI, na parte de guias, e nós fizemos a criação da aplicação seguindo aqui essa documentação, é bem simples. Eu já deixei o nosso projeto aberto aqui para ficar um pouco mais simples e agora nós vamos começar a estruturar aqui a nossa aplicação. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar por todos esses componentes aqui do POI e estudar um pouquinho das propriedades dele. Nós vamos passar por um. Nós vamos passar um por um aqui para estudar um pouco das propriedades dele. Então é muito interessante isso, né? Vai ser uma série de vídeos aqui muito bacana aqui para o nosso canal e também para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Então nós vamos começar aqui estruturando a nossa aplicação, vamos remover esses dois itens aqui do menu, vamos colocar o nosso accordion e nós vamos começar a estruturar aqui o nosso router outlet para poder já trazer os dados do componente. Então vamos começar aqui criando o nosso routing module. Nós vamos criar uma pasta. Sim, nós vamos fazer na mão, o primeiro, beleza? Só para a gente não esquecer como é que faz. Então nós vamos colocar app routing.module.ts. Beleza? Agora nós vamos colocar o nosso ng module. Vamos abrir aqui o nossa chave. Primeiro nós vamos importar. Imports ao nosso router module. Como é a primeira pasta, nós vamos colocar um for root. Routes é a variável que nós vamos criar ali daqui a pouco, tá? E nós vamos exportar o nosso route module. Então, export router module, beleza? Esse routes nós vamos criar agora, então const routes, é do tipo routes. Vamos importar. E aqui nós vamos colocar a nossa rota. Então, path vai ser vazio por enquanto, né? E nós vamos colocar um load children, isso mesmo. Porque nós vamos a gente tem que abrir uma iron function. Temos que abrir uma iron function e importar o nosso componente. Então nós vamos dar um import aqui, tal. Aqui vai entrar o nosso componente, certo? Para quem já trabalhou com Angular, está bem acostumado aqui com essa sintaxe, por isso que eu estou passando até mais rápido, tá? Porque isso aqui é Angular normal. Por enquanto nós não entramos ainda na parte de componentes do POI. Depois que nós colocarmos um DEM, nós vamos aqui referenciar o nosso módulo, beleza? Vamos criar aqui os nossos componentes. Antes disso, vamos exportar o nosso módulo, nossa classe. Então export class vai ser a app routing module. Beleza? Exportamos a nossa classe. Então agora nós vamos utilizar o CLI do Angular para criar o nosso próprio componente. Vamos começar aqui usando o ng generate module. Então nós vamos criar uma pasta routes e dentro dessa pasta routes nós vamos colocar o nosso accordion. Vocês já puderam perceber que meu teclado é mecânico, né? Faz muito barulho, vocês não têm ideia. E aqui agora nós vamos colocar o nosso componente. Então, vou apertar aqui para cima, né? No lugar do M eu coloco C. O porquê que eu crio o módulo e depois crio o componente primeiro? O porquê que eu crio o módulo e depois eu crio o componente? Porque dentro do nosso módulo, ele já declara o nosso componente de forma automática. Se eu criar o componente primeiro, aí a gente vai ter que declarar aqui de forma manual. Só fica um pouquinho mais simples. Agora aqui no nosso app route module, nós já podemos fazer aquele import. Então vamos importar aqui, ó, dentro das nossas rotas. Nós vamos abrir o nosso accordion, vamos importar o módulo dele
E aqui no nosso den nós vamos colocar m.accordion model. Beleza, terminamos essa primeira parte. Opa, eu coloquei dois U aqui. Deixa eu ver se está certo. App Routing Module. Beleza, e agora nós vamos importar aqui no nosso App Module. Importamos. Tudo certo, tá salvo certinho. Vamos aqui agora no nosso menu. Nós vamos remover aqui aquele segundo camarada, aquele segundo objeto, e nós vamos colocar o nosso accordion. Accordion, beleza? Aqui nós já vamos redirecionar, então quando a gente clicar, primeiramente nós vamos utilizar o router agora, então nós vamos importar esse módulo, né? Vamos importar então router module, beleza? Nós vamos aqui, não tem constructor, então nós vamos criar nosso constructor, vamos criar o nosso constructor, private, router, então vai ser do tipo router. Essa parte aqui eu tô passando bem rapidinho, né? Só falando de novo para vocês, isso daqui é Angular normal, padrão. Nós não entramos na parte de GPO ainda, então para quem já está acostumado, para quem já trabalhou com Angular, tá bem acostumado com essa sintaxe, tá? Se também você ficou com um pouco de dificuldade, você pode voltar esse vídeo algumas vezes, ou então deixar aqui no comentário que eu faço um vídeo explicando um pouco mais para você essa parte mais básica aqui do Angular. Mas nesse primeiro momento eu estou passando já um pouco mais rápido, justamente para a gente estruturar nossa aplicação nesse vídeo e também já conseguir criar um pouco do nosso conteúdo. Aqui nós vamos colocar o this para referenciar o nosso router, vai ser navigate, e quando a gente colocar aqui nós vamos direcionar para o accordion. Beleza, concluímos essa primeira parte. Agora nós vamos lá no nosso accordion e nós vamos também criar um componente de rotas, o nosso módulo de rotas. Então nós vamos copiar e colar, né? Como eu falei para vocês, a gente só criou uma vez para não esquecer. Aqui nós já podemos copiar e colar e fazer nossas alterações. Então accordion, ó, o inglês já começando a falhar. Vamos colocar aqui accordion também, só para a gente não esquecer. Já vamos importar aqui no nosso módulo. Beleza? Opa, não foi. Ok, importamos, só para a gente não esquecer. E aqui nós podemos abrir direto o nosso componente, né? Nós já carregamos de forma lazy com aquela estrutura que a gente colocou no app, justamente essa daqui. E aqui nós já podemos carregar o nosso componente. Qual que é o nosso componente? É o accordion component. Então, accordion component. Acho que eu escrevi a sintaxe errada, é components, se eu não me engano, ou não. Acho que escrevi alguma coisa errada mesmo. Vamos colocar aqui o C. Vamos ver se tem o... ali. Vamos lá. Ah, tá. Não preciso colocar entre parênteses. Parabéns. Eu tinha colocado entre parênteses e não precisa. Parabéns, Kaique. É isso. Beleza, então provavelmente não está funcionando mesmo. A gente pode ver o que aconteceu. Vamos colocar o nosso router outlet. Já está aqui. O nosso componente já está sendo carregado de forma lazy. O nosso web route module está aqui. Beleza, o nosso router outlet está aqui também, certinho. Aqui está o nosso routing. Ah tá, talvez agora sim eu importe no módulo, né? Aquela hora eu tinha tirado. Beleza, a gente já tinha importado antes. Vamos ver, beleza, agora está funcionando, show de bola. Então agora nós já podemos estruturar um pouquinho mais a nossa aplicação. O nosso router outlet está aqui. A gente pode até alterar o nome da nossa aplicação. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um bind aqui, nesse título. Tem os dois, né? Então, nosso título. E aqui, esse app name, nós vamos colocar um nome aqui qualquer. Vamos adicionar aqui primeiro, depois a gente pode colocar um nome diferente. Nós vamos colocar um tipo string. Nem precisa, né? Quando a gente adiciona uma string, o próprio TypeScript já tipa como string. Mas aqui nós podemos colocar estudando componentes. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação. Salvei, só não salvei aqui o nosso bind. Então beleza, ó, estudando componentes. Aqui nós já podemos ver que não precisa desse, tá? Daqui a pouco eu removo. Vamos remover na verdade só esse title aqui para a gente já poder deixar a nossa aplicação preparada para a gente começar a trabalhar. Beleza, padrinho, então agora a gente já pode começar a trabalhar com o nosso PO Accordion. Até que enfim, vocês esperaram até agora para a gente começar a colocar a mão na massa, né? A gente estava aqui estruturando a aplicação. Então agora nós já podemos ir na documentação.
nossa documentação. O que acontece? Aqui nós também temos alguns exemplos. Eu não vou pegar esses exemplos que estão aqui, porque os exemplos que estão aqui já estão aqui. A gente vai trabalhar com exemplos novos, utilizando as propriedades que a própria documentação disponibiliza para a gente. Então nós vamos começar importando o módulo. Toda a documentação aqui do POI, quando a gente vai começar a trabalhar com ela, a gente já tem os módulos que devem ser importados. Então nós já podemos começar fazendo isso. Vamos lá na nossa aplicação, vamos abrir a parte de módulo e nós podemos importar esse módulo. Novamente meu teclado mecânico fazendo barulho na orelha de vocês. E aqui nós podemos ler a documentação e ver como que a gente pode trabalhar com ela. Então, módulo do componente, PO Accordion. Aqui nós temos mais algumas descrições. Browse Module, Animate. Então aqui está falando que, eu acho que até falei errado, é Browse Animation Module. Então aqui está falando que para o funcionamento correto desse componente, nós devemos importar esse módulo. Vamos fazer isso. Vamos lá, meu amigão, vamos importar esse módulo aqui na aplicação. Ele não está importando, então nós vamos colocar aqui na marra. Aqui, ó, na nossa aplicação ele já disponibiliza aqui pra gente. Beleza? Importamos ele aqui na marra, meu amigo. Bora, padrinho. E aqui também nós vamos importar o nosso PO Module. Boa, maravilha. Vamos lá. Nosso PO Module. Show? Vamos prosseguir aqui na nossa documentação, vamos verificar. Aqui tem um Browser Module, nós já estamos importando ele lá no App Module, né? Só para confirmar. Aqui, ó, ele já vem por padrão no Angular, né? Então vamos lá, o nosso App Component, podemos seguir. Aqui nós temos o PO Accordion Component, aqui ele está falando um pouco mais sobre o nosso componente. E aqui tem um exemplo que tem na própria parte da documentação. Vamos copiar esse camarada e jogar lá na nossa aplicação. Então nós vamos aqui no nosso componente Accordion, vamos fechar esses outros aqui para ficar um pouco melhor para enxergar. Que eu já sou meio cego, né, usando esse óculos aqui. A gente pode agora vir aqui no nosso template e brincar um pouco com as propriedades do PO Accordion. Então a gente já pode ver que nós temos o PO Accordion e para esse PO Accordion, o inglês falhou de novo, tá? O PO Accordion funcionar, nós também temos dentro dele o PO Accordion Items, item na verdade. Então vamos aqui na nossa documentação. Eu já salvei ele aqui? Não, vamos salvar para verificar como está o funcionamento desse camarada. Então, ó, por enquanto não apareceu nada. Então, padrinho, eu tava dando uma olhada aqui, eu vi que aquele Browser Animation Module tá dando algum bigode aqui na nossa aplicação, então nós vamos remover ele. O porquê, só Deus sabe, mas a gente viu que ele não tinha feito auto-import, nós importamos ele na marra. Talvez ele não tenha feito auto-import por algum motivo e pode ser que nas novas versões que vão surgir do POI, ele volte a funcionar. Por enquanto, nós vamos remover ele aqui da nossa aplicação, porque tá falando que ele já foi importado. Então nós vamos lá no nosso module, aqui no nosso Accordion Module, nós vamos remover esse camarada aqui, padrinho. Bora. Removemos e agora sim nosso componente começa lá. Ó que bonito, ele já começa a aparecer aqui pra gente. Então a gente já pode ver que na própria documentação ele já disponibiliza esse próprio documento aqui pra gente. Vamos colocar um gerador de texto pra gente colocar um texto aqui um pouco maior. Então gerador de texto. Tem aquele Loreno, não sei o que lá, né? Acho que é esse daqui mesmo. Vamos pegar aqui um textinho. Beleza. Nós vamos lá no nosso template. Vamos colocar esse texto aqui. Pra gente dar uma ajustada. Vamos colocar esse mesmo texto aqui embaixo. Beleza. Isso aqui é só pra gente aprender mesmo. Aqui nós podemos colocar, por exemplo, itens. Coloquei em inglês, né? Itens para comprar. E aqui nós podemos colocar itens para vender, por exemplo, né? E dar uma olhada aqui na nossa documentação. Então aqui nós podemos colocar os itens do nosso PO Accordion e esses itens que vão ter todas essas informações. E aqui, pelo que eu tô vendo, nós podemos também adicionar eles em forma de cadeia. Vamos fazer isso aqui para a gente testar. Então nós vamos colocar dentro de um item um outro PO Accordion com outros itens. Antes disso, vamos colocar mais um item aqui dentro desse. Então, só um item dentro do item. Nós vamos colocar um teste e verificar. Opa, esse teste aqui ficou meio bugado. Nós vamos verificar como que é o comportamento desse componente. Então, aqui nós colocamos um dentro dele. Só o teste não funcionou. Então é isso mesmo, se você quiser colocar em forma de cadeia um accordion dentro do outro, nós precisamos novamente instanciar esse PO Accordion, colocar mais um componente desse aqui dentro do nosso item. Então vamos colocar mais um PO Accordion, estou quase me rendendo aqui no inglês, né?
dentro do outro, e agora sim ele vai aparecer aqui na nossa aplicação. Nós podemos colocar ele em forma de cadeia, um dentro do outro. Então vamos deixar isso aqui um pouco mais organizado, né, para a gente poder subir no nosso GitHub lá e consultar posteriormente. Então nós vamos colocar aqui uma descrição um pouco mais amigável para a gente poder acessar posteriormente e verificar qual foram as coisas que nós fizemos aqui. Então nós vamos colocar um título que nós possamos saber que um Pio Accordion está dentro do outro. Então, Pio Accordion dentro do outro. Ok? E aqui nós vamos colocar mais um. Vamos colocar primeiro, né? Um primeiro Pio Accordion dentro do outro. Aqui nós podemos colocar o segundo. E aqui nós podemos adicionar o mesmo textinho. Beleza? Tudo organizado, tudo bonitinho. Vamos na nossa aplicação ver o resultado disso. Olha que maravilha. Beleza, tudo certo, tudo bonitinho. Então aqui esse Pio Accordion é muito interessante para você utilizar quando você for fazer alguma documentação. Então dentro do seu produto você pode colocar, por exemplo, qual sua dúvida, por exemplo, né, aquela parte de saque, então tira sua dúvida, ou então sobre nós, sabe? Então nós podemos colocar aqui, ó, sobre nós. Vamos ver como está ficando a nossa aplicação. Então, qual a sua dúvida sobre nós? Então, quando a pessoa abre aqui, ela já pode verificar dentro da sua aplicação um pouco mais sobre a empresa. Beleza? Sobre a empresa, ou sobre a sua aplicação, sobre o seu projeto. Então é isso, meu padrinho. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Essa aula foi longa, eu sei que foi meio cansativa, porque a gente precisou estruturar ali o nosso projeto. A gente precisou estruturar ele para que nas próximas aulas a gente já consiga adicionar os nossos componentes de forma lazy load e não precise fazer isso novamente. Então foi um pouco cansativo, a gente conseguiu estruturar, já conseguimos ver o nosso primeiro componente, que é o Pio Accordion. O inglês já está cansado, mas ainda está saindo. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscreve no canal, dá um joinha aí, deixa um like, compartilha o vídeo, que a partir de agora nós vamos ter muito conteúdo. A gente vai ter bastante componente para estudar ainda, muita propriedade para estudar. Levanta a manga aí e vamos para cima, padrinho. Espero que vocês gostem e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!